Vamos, Brasil. Telefone liberado, 2578-6000, WhatsApp 93311-5678. Agora com o melhor professor aqui do Brasil, Yoga Raiz. Bem-vindo, professor. Almoce com carinho, como sempre, hein? É um prazer, como sempre, estar aqui. Programa riquíssimo nosso hoje. Diversos convidados com palavras muito bonitas, com indicações muito ricas. E vamos aqui à hora da nossa língua, à hora da escrita, da nossa estratégia e de pensar o texto, como sempre. Perfeito, né? E hoje o que você vai ensinar? Hoje é o dia dedicado às preposições, aos conectivos e à importância de ser consciente em relação a esses conectivos. Por favor, professor. Bom, então existe uma matéria... Só falta uma cadeira aqui para a aula. Existe uma matéria muito sagrada e que, infelizmente, é desprezada por vários estudantes. E também nós podemos colocar aqui, podemos enquadrar, como sempre fazemos aqui no nosso quadro, os profissionais. Então, muita gente ainda reclama do posicionamento, da baixa audiência, ou que, de repente, naquela hora-chave, na hora de uma entrevista, na hora da oportunidade, não houve a conexão. Então, é muito importante você dar atenção a uma matéria estratégica chamada preposição. Só que o brasileiro só decora. Então, muitas pessoas aprendem isso aqui com música. Então eu coloco uma musiquinha e vou memorizar as preposições. É interessante, sim, memorizar, mas muito mais do que isso é você saber que um bom texto depende do detalhe. Como assim, né? Como essa história dos conectivos será colocada em prática. Então, primeiro ponto, você precisa memorizar essas preposições. Aliás, quando nós estudamos uma língua estrangeira, qual é a primeira aula? Uma aula sobre a importância da preposição. Depois de memorizar essas 17 preposições essenciais, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e o tras, que é uma preposição mais rara e em desuso na nossa, apenas de maneira isolada, em desuso no nosso dia a dia. Então, depois de você memorizar isso, na hora da construção textual, muito cuidado para não incorrer nos erros que nós comentaremos aqui hoje. Então, depois de você memorizar, comece a perceber como o texto fica mais rico quando você faz um uso estratégico e assertivo das preposições. Um produto, uma marca, uma carreira, Sim, tudo isso depende do uso da palavra. E uma palavra certa. Então, vamos agora à prática de como o mau uso e o bom uso de um conectivo da preposição interferem no nosso dia a dia. Vejamos, nós temos aqui 3 sentenças. Eu vou pedir a você, nosso querido telespectador, que pense na diferença causada por esta palavrinha sagrada da nossa língua, chamada de preposição. Então, nós temos a sentença creme de cabelo, creme contra a queda capilar, e creme para a queda capilar. Veja como as sentenças são muito diferentes, exatamente por causa do conectivo. E o brasileiro é viciado em algumas, o de e o pra, que não existe, né? O pra só existe na informalidade. Então é muito importante nós sabermos o seguinte, o de é uma preposição clássica da nossa língua, que significa o quê? Algo feito de. Então por isso que você dizer que uma pessoa chega de carro em princípio, sem lógica, porque a pessoa está dentro do carro. Então, ela chega no carro, ela está no banheiro, no carro, ela está nas férias. Algo que eu não consigo entender. Claro que, por motivos de uso, é uma questão muito forte, o uso da língua. Creme de cabelo é o quê? Bateu o cabelo e fez um creme. Aqui em aqui em outras palavras, nós teríamos um creme feito de cabelo ou voltado ao cabelo. Se o creme é voltado à saúde capilar, o de, nesse caso aqui, fica muito confuso. Nós poderíamos usar uma sentença que seria o creme com a finalidade, e aí a importância de memorizar a preposição para e saber a lógica dela, quer dizer, um creme com a finalidade, qual o intuito, a finalidade, o objetivo? A saúde capilar. Então, muito cuidado, até vá trabalhando depois na troca das preposições e veja como o texto fica muito mais belo, preciso e assertivo quando essas preposições são colocadas de maneira correta, lógica, né? Não vamos usar apenas aqui a palavra correto, mas o termo lógico. Ou, por exemplo, a preposição contra aqui. Realmente, existem cremes que trabalham contra a queda capilar. Perfeito? Então, se o creme é para a saúde, seria o creme para a saúde capilar. Se é contra a queda, então escrevamos creme contra a queda. E não apenas o D, né? O creme de cabelo, creme de saúde, creme... É tudo D. Muitas vezes, até textos chamados de
poderíamos dizer, com produtores de alto nível. Eu peço sempre para que jornalistas, comunicadores façam uma reflexão também sobre o uso massivo, o uso até chato, excessivo, sobre a preposição de. Acontece muito nas nossas legendas, acontecem duas palavras muito corriqueiras, o de e o que. Então, cuidado com esses conectivos e pense também sobre o uso de outros que possam possibilitar um texto cada vez mais rico. Eu gosto sempre, tanto eu, a Nani, toda a produção do programa, nós pensamos sempre em algo muito original a você e queremos que você tenha destaque. Eu peço para que você pare, pense, reflita o seguinte: o que causa o meu bom posicionamento? O que levará ao meu bom posicionamento ser diferente? E quem é diferente com a palavra colhe também resultados bem mais positivos, resultados excelentes em relação ao cotidiano. Porque tudo é observado, né? Exatamente. Hoje tem equipes para isso. Exato. É tudo analisado. Eu separei aqui uma expressão, a expressão para com. Muita gente acha que o para com é errado. A expressão para com na língua portuguesa é uma expressão errada. Bastaria usar, por exemplo, o com ou só o para. Existe essa fusão? Sim, existe sim. E a expressão para com significa em relação a. É muito saudável você, sempre que tiver determinada dúvida, você buscar por sinônimos e não deixe de ter o trabalho saudável com o dicionário. É muito importante sempre que você tenha um vocabulário rico e que vá atrás dos sentidos promovidos por uma palavra. Certo? Para com, então, em relação a. Então, para com o público, ele foi muito respeitoso. Então, em relação ao público, em relação à palestra em si, foi respeitoso. Bom, e aí eu conversava com a Nani um pouco sobre esse vício que o brasileiro tem em relação ao de e ao que. Especificamente com a expressão estar de férias. Depois de tudo que nós falamos aqui, depois de toda a concentração sobre vários pontos textuais da língua falada e escrita, será que realmente é lógico dizer, sob o ponto de vista da lógica, do sentido da preposição de, é lógico usar estar de férias? Ora, se uma pessoa está dentro de um período, qual é a preposição, qual é a palavra na nossa língua que significa que uma pessoa está dentro? O em. E por que não usamos aqui a preposição em? Pois é, que aliás até é o correto. Então, uma pessoa está nas férias. É assim o uso correto, o uso elegante, o uso devido da preposição. A preposição em fusão ali com o artigo, misturou, e aí nós temos o termo nas. Então, estar nas férias, fulano está no banheiro, o outro está no congresso, ele está no escritório. Não faz sentido nenhum dizer que fulano está de escritório, por exemplo, né? Não há sentido nenhum. Quando muda aqui já... Exato. Muda total o texto. O que eu gosto sempre de passar, e é um ótimo exercício a você, depois, acabou ali o programa, pega, escreva todas as preposições e vá alterando. Estar contra as férias, nas férias, a férias, para férias. Cada termo desse tem um sentido, sim, diferente. E uma outra dica muito saudável. A palavra férias deve ser sempre encarada como uma palavra no plural. Existe o singular? Féria. No Brasil é mais comum nós usarmos o termo feriado. Féria não tem o uso, não tem audiência no Brasil, né? Ou seja, o termo férias sempre no plural. Ou seja, as férias, minhas férias, estar nas férias. Que maravilha. Estou precisando de férias. Aí eu coloquei Exato. o D Então, do brasileiro. o termo férias é um termo que deve ser sempre usado no plural, não é termo no singular. Eu quero aqui criar uma expressão, um erro muito comum, que é o seguinte, ó. É muito comum perceber isto aqui, ó. Na vida daquela pessoa é férias demais. Será que isso aqui está correto de acordo com o padrão da nossa língua? Não. Nesse caso, o termo nós teríamos que substituir pelo verbo no plural, são férias demais. Esse termo aqui, ó, é um termo sempre usado no plural. As férias, minhas férias, estas férias, e aí vamos ao verbo no plural, são férias demais. Estas Quase férias. Ninguém tem isso aí. Quase, Quase nunca vai usar, esse é um desvio muito comum. Eu quero também aqui deixar uma recomendação a todos vocês sobre o termo atrás. Muito cuidado, é um erro muito comum no nosso país em se tratando do uso da palavra atrás. Qual é o erro antes de colocar essa expressão no quadro? Muitos pronunciam atrás.
Ora, a expressão atrás é a segunda pessoa do verbo atrair, tu atrás da atração. Então, é muito importante, pense sempre, vá catalogando palavras finalizadas em S ou Z e procure trabalhar muito bem a pronúncia. Então, o termo correto é atrás. E é muito importante o detalhe ortográfico de se colocar com o S e o uso do acento agudo. Muita gente perde uma saudável conexão pelo WhatsApp, no trabalho, na pronúncia, porque a pessoa desliza. Lembre-se de que a ortografia revela muito sobre você. Muito. Revela total. O desleixo em relação à escrita revela muito sobre as pessoas. Então, em suma, é o seguinte: hoje eu me encontro numa situação de talvez baixa audiência, eu não estou muito satisfeito com a palavra que eu venho proferindo. Então, primeiro, se você é alerta em relação àquilo que você pronuncia, você começa a ser uma pessoa muito mais cuidadosa. Eu gosto muito de um trocadilho sobre o profissional. O profissional também precisa de uma higiene vocabular. O que é essa higiene vocabular? É pensar que uma palavra tem um poder muito grande de ferir a outra pessoa. Então, se eu tenho essa consciência e na hora da raiva, por exemplo, eu não escrevo texto nenhum. Muitas pessoas entram em conflitos desnecessários. Existe algum conflito necessário, né? Alguns sim são necessários para a solução, mas o momento de raiva é desnecessário. Então, produzir um texto em um momento raivoso não compensa. É melhor esperar um tempo e depois produzir esse texto. E aí eu sempre digo às pessoas também sobre esse poder que uma palavra mal posta pode também prejudicar. Então, muitos não se atêm, não fazem diferença, não buscam um caminho diferente. Para se escrever bem, para se falar muito bem, é preciso ser detalhista. Tenha um planejamento. Não faça uma postagem imediata. Se você vai se preparar, por exemplo, para uma determinada entrevista ou uma homenagem, promova exercícios. O exercício de fazer o texto. Aliás, hoje, antes de vir ao programa, o que eu fazia no escritório? Já passava o texto. Oi, Nani, tudo bem? Hoje trataremos sobre os conectivos, pensando no plural, na clareza do texto. Hoje, cheguei antes à produção e disse o seguinte: qual é o tempo que nós temos? Nós teremos o tempo, então posso fazer determinadas adaptações. E assim eu vou sendo cada vez mais tranquilo à exposição das minhas ideias. Fica mais seguro, né, professor? E é muito importante, gramática é a ferramenta justamente para essa organização. Então, se eu busco passar uma ideia ali, eu preciso ter atenção à ortografia. É detalhe? É detalhe. A construção do texto, sim, mas muito mais do que isso é como eu posso sempre melhorar a minha vida, dos meus ouvintes e dos meus leitores por meio da minha palavra. E no site e na revista. Exatamente. Por fim, eu tenho que deixar todos os meus links, todo o trabalho que eu desenvolvo em nosso país. É uma alegria muito grande chegar a tantas pessoas. O meu canal, o canal Mesma Língua, hoje estamos com 138 mil inscritos no canal recente, mas já muita gente. Fico sempre muito grato a todos vocês que se inscrevem no meu canal. O meu Instagram é @DiogoArraes e eu lidero também uma empresa que é uma empresa que assessora muitos negócios e tem a felicidade de escrever em algumas dezenas de páginas no nosso país, o que é uma satisfação muito grande. Vamos tomar um café, professor? Vamos tomar um bom café agora. Bom café é um termoxítono, sempre muito usado em nosso país. Por favor. Chegamos, queridos. É ali mesmo. Você tá brincando. De frente à Ele é meu vizinho ali. Esse é o vizinho, tá vendo? A vida não existe coincidências, né? né? Tem uma borracharia ali. John Warley. Em frente. Olá! Pede pra ele contar do namoro virtual dele. Pede que é isso? Namorou não fala isso, nós virtual? estamos em rede social. Nós estamos em rede social. Rede nacional. Rede nacional. Mudou pra de social. Aí, Você até tava me perdi. namorando? Até me perdi. Não vou falar nada. Vou falar assim, descreva a mesa aqui, as Melhor. delícias, então, Vamos que vou te mudar de salvar. Vamos mudar de assunto. Vou te salvar. Abafa. Aqui nós temos um bolo de baunilha, do lado de cá um bolo de mandioca com coco. Tem aqui chilohane, ali nós temos um pão de shimeji, frango e queijo parmesão. Ali temos um bolo de chocolate com brigadeiro e amêndoas. E aqui temos um mini cake recheado de doce de leite e amêndoas. Os pão de queijos também temos aqui. A mesa está bem diversificada hoje. Tava bom, né? Tava bom papo. E as redes sociais de vocês, primeiro a sua, para as pessoas poderem contratar, ter seus serviços, assim, esses doces maravilhosos, bolos, eventos. Então, a rede social
é Chef John Arley, né? No Instagram, @ChefJohnArley. E também @Bistrô Le Mans, me encontra, pode chamar no direct, a gente faz. O bistrô fica ali na rua Itagiba Santiago, 591, na Vila Mascote. É um bistrô novo, vai fazer 2 meses que tem funcionamento, mas nós estamos tendo um retorno muito bom do público. Pertinho, né, Vila Mascote? Pertinho. Mas pode ligar e também fazer um pedido? Pode ligar, pode fazer um pedido. Aquilo que não tiver, a gente dá um jeito de fazer. O livro tá aqui, vou mostrar para vocês. Livro Secreto do Amor. Como atrair ou esquecer um grande amor. Mas isso vai ser sucesso de vendas. Esse é o problema. Atrair é mais fácil, né? Esquecer é mais difícil? Esquecer é um problema. Ah. Estávamos falando agora aqui disso, né? Drica, o Insta qual é? De 10 anos. Saiu? Tô saindo, tô tentando. Ah, tá. Ele tava fofocando tudo Tô aqui. focando aqui. Drica, qual é o Insta? É Drica Riel, Drica com 2 Cs, Riel com RH. Certo. Professor, Insta? O meu Instagram, @Diogo Arraes. Todas as minhas redes também, @Diogo Arraes. A Zone? Ale Azone e Alessandra Azone. É das redes sociais também? Às vezes. Qual é o site? Então, pra gente contratar esse show maravilhoso. Gilbert, @Gilbert. Não, isso não. Cadê? Não, esse tem o Instagram, cadê? Não, o Instagram é Gilbert Stein, o Stein, Oficial. né? Com E, Stein, oficial. oficial. Isso, E o telefone para shows está aqui de baixo. tá de baixo. Eu queria agradecer vocês, o programa já obrigado. chegou ao fim. Obrigada, gratidão, viu? Obrigado a Gratidão a todos. vocês. Agora a gente vai tomar um café, que eu tô vendo que ele tá maravilhoso aqui. A gente continua o nosso bate-papo. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Beijo no coração. 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz. Tchau.